Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou de férias, mas dei uma paradinha aqui para a gente continuar nosso estudo. Vamos junto? Então vamos lá, nós estamos no nosso livrinho abençoado, Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6, subitem, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Vamos juntos? Primeira questão 237. Pergunta Kardec aos espíritos. Ao retornar ao mundo espiritual, o espírito conserva as percepções que tinha na Terra? Responde os espíritos, sim, e ainda recupera outras que não podia, pois o seu corpo físico, semelhante a um véu, impedia o contato com essas outras percepções. A inteligência é um dos atributos do espírito e ela se manifesta melhor quando está livre. O corpo físico é sempre um obstáculo a ser vencido. Ou seja, nós desencarnamos e sim, conservamos as percepções que tínhamos na Terra, né? E além delas, teremos outra. Né? Então não há, por exemplo, essa ideia, não é real, essa ideia que morreu, esquece, perde, vira o todo. Não, você mantém a sua individualidade, você mantém as suas percepções e, e as aumenta. Porque fora da materialidade, que sempre é um obstáculo para essa percepção toda, você estando na erraticidade, você já não tem esses limites materiais, né? E assim consegue acessar outras informações que fazem parte do seu espírito imortal. Muito bem, 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados, ou melhor, eles sabem tudo? Ou seja, quando vai para a erraticidade, esse espírito, agora desencarnado, né? Ele sabe tudo? E aí respondem os espíritos. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais eles sabem. Se os espíritos são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Ou seja, nós continuamos ser quem somos, né? Então a gente tem uma evolução nessa encarnação, a gente volta para a erraticidade, a gente estuda, aprende, volta para um planeta para ter uma vivência material, volta, retorna ao plano espiritual. É um ciclo. E nesse ciclo nós vamos nos melhorando. E é claro que nós sabemos que o nosso objetivo final é sermos seres puros, né? Como Jesus, né? Então, neste momento, nós saberemos muito. Nós ainda estamos no início da jornada. Mas o importante é não parar na encarnação. Então, sempre que tivermos oportunidade, trabalharmos para evoluirmos. Porque quanto mais rápido nós evoluirmos, mais cedo seremos felizes. E todos nós queremos ser felizes, não é mesmo? 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Respondem os espíritos. Conhecem de acordo com sua elevação e pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Ou seja, cada um no seu momento da evolução. Se nós estamos no início, saberemos coisas do início. Conforme formos evoluindo o quê? Moralmente, evoluindo a nossa inteligência, a sabedoria e o amor, né? As duas asas da evolução. Nós vamos assim conseguindo ter mais conhecimento sobre todas as coisas, né? Isso é natural. Não se espera que uma criança tenha conhecimento de um pós-doutor, né? Então, cada coisa no seu momento da evolução e da capacidade de compreensão do espírito. 240. O tempo transcorre para os espíritos do mesmo modo que transcorre para nós? Respondem os espíritos, não. E é por isso que os homens, às vezes, não nos compreendem quando se trata de fixar datas ou épocas. Sim, porque a gente fala assim, né? Quando a gente estuda, por exemplo, o nosso lar, né? Nós verificamos que André Luiz fala que ficou 8 anos no umbral. A gente pensa, nossa, 8 anos, quanto tempo, né? Mas para a espiritualidade, essa percepção de tempo é diferente da nossa. Porque a gente tem uma linha retilínea, né? Então, assim, o que é um ano? 12 meses. Então, a gente tem essa percepção de longo, vamos dizer, enquanto encarnados. Mas na erraticidade, nós somos seres imortais. Então, o que para nós aqui, podemos dizer, nossa, eu tive uma encarnação de 100 anos. Foi uma encarnação tão longa. Na espiritualidade é isso aqui, ó. O que são 100 anos para a imortalidade? Um segundo, né? Então, a percepção de tempo realmente é diferenciada no plano espiritual para nós aqui encarnados. 241. A respeito do presente, os espíritos têm uma ideia mais precisa e mais apropriada do que nós?
Então, assim, os espíritos que estão na erraticidade, nós estamos aqui nesse momento encarnados. E temos os nossos irmãos que se encontram nesse momento desencarnados, certo? Então, essa é a pergunta de Kardec. Os que estão desencarnados têm uma percepção desse momento atual diferente de nós? Né? E responde os espíritos: sim, aquele que enxerga claramente as coisas tem uma ideia mais precisa do que um cego. Ai, que gentileza, né? Os espíritos veem o que o homem não vê, por isso julgam as coisas de modo diferente. Porém, lembramos mais uma vez que tudo depende da evolução de cada um. Essa é uma tônica, né? A gente aprende isso do começo ao final do livro dos Espíritos, né? Assim, cada um está no momento, quer encarnado, quer desencarnado, cada um está no momento da evolução, cada um tem percepções de acordo com o que já consegue entender, o que já vivenciou, o que já aprendeu, o que já melhorou, né? Então as percepções são diferentes. Mas nós, por exemplo, enquanto estamos aqui na carne, vemos alguém agindo de uma certa forma e julgamos certo, errado. E a espiritualidade tem a percepção muito maior daquele quadro que nós estamos vendo. E com muito mais facilidade, lógico, os mais evoluídos conseguem entender melhor as coisas que acontecem aqui. E que muitas vezes nós não temos essa capacidade, né? E naturalmente julgamos errado, né? Julgamos errado a razão e o motivo pelas quais as coisas acontecem aqui na Terra. Muito bem. 242. Como os espíritos têm conhecimento do passado, para eles esse conhecimento é ilimitado? Respondem os espíritos: o passado, quando nos lembramos dele, se torna presente. O mesmo acontece com o espírito, recorda um fato que vivenciou durante a última encarnação. Esse fato retorna à sua mente e se torna presente. O espírito, por não possuir mais o corpo físico que obscurecia sua inteligência, consegue lembrar-se de coisas que para os homens estão apagadas, mas os espíritos não sabem tudo, a começar pela sua própria criação. Então, assim, primeira coisa, sabe tudo? Não, não sabe tudo. E aqui ele está dizendo especificamente sobre a própria criação. Tudo bem, a gente vai estudar aqui o livro dos Espíritos e a gente entende a forma, mais ou menos, que Deus nos criou simples e ignorante, mas como foi isso, como foi essa criação. Ainda assim, para nós espíritas que estudamos um pouco mais, ainda há informações que não nos foram dadas de uma forma completa ainda. Mas nós já sabemos um pouco mais, mas ainda assim não sabemos tudo. E não podemos querer saber tudo, porque estamos no início da jornada. Não temos nem capacidade sequer de entender todo o conjunto. Mas o que importa é aquilo que nós já temos maturidade para entender, chega até nós e nos orienta, né? Nos traz informações. E aqui ele vai dizendo que toda vez que você lembra do passado, se torna presente. Isso hoje. Né? Quando você está assim, conversando com alguém, você fala: nossa, como é que era a sua infância? Quando eu era criança, eu brincava na rua, brincava de pega-pega, queimada na rua. Aí você tem aquela lembrança, aquela percepção e parece que você está vivenciando aquilo naquele momento. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Quando na erraticidade, ele tem a lembrança da vida passada e aquilo é como se fosse um momento presente. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. 243. Os espíritos conhecem o futuro? Respondem os espíritos: podem conhecê-lo de acordo com o grau de elevação que tenham alcançado. Então você vê, é sempre isso. Cada um de acordo com o seu grau de evolução, cada um de acordo com o seu grau de evolução, é sempre isso. Quando vem plenamente, o futuro para eles é como se fosse o presente. À medida que o espírito se aproxima de Deus, mais claramente adquire a visão do futuro. Após a morte, o espírito revê rapidamente suas encarnações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é preciso que ele esteja completamente integrado com a divindade, o que só acontecerá depois de muitas e muitas existências. O que o livro dos Espíritos nos explica é que, conforme nossa evolução, nós temos mais acesso a todas as informações, quer sejam as antigas, quer sejam as possibilidades, porque a gente sabe que nada está extremamente determinado. Nós temos o livre-arbítrio e quanto mais nós evoluirmos, mais livre-arbítrio nós temos e melhor nós usamos, né? Porque nesse momento a gente ainda dá uma pisada de bola aqui. Mas conforme nós formos evoluindo mais,
a gente usa de uma forma melhor, fazemos escolhas melhores, temos acesso a mais informações. Quanto mais evoluídos, mais próximos estamos da divindade, mais informações nós temos, melhor podemos agir e aproveitar a encarnação. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!